Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos para a nossa aula 58 do Seminário Clínico, Trauma, Dor e Ato, o olhar da psicanálise sobre uma tentativa de suicídio, das professoras Mônica Macedo e Blanca Verlang. A Mônica, professora colega da PUC, do Rio Grande do Sul, do grupo da ANPEP, e escreveu com a Blanca Verlang, também da professora da PUC, do Rio Grande do Sul, esse artigo sobre uma tentativa de suicídio. Um artigo, a gente vai ver nas próximas duas aulas, nesta aula, né, e na próxima, no Seminário Clínico, artigo sobre suicídio, um tema muito importante para a gente, né? Então, esses próximos dois textos, esse e o próximo, texto do professor Flávio Faria, né, que vai ser em dezembro. As nossas duas aulas de dezembro vão ser mais uma, então, sobre o suicídio, e a última aula do ano é Criatividade e Psicanálise, do Christopher Bollas. Bollas, um dos autores mais criativos, né, que a gente tem agora na psicanálise contemporânea. A gente termina o ano com Bollas para a gente terminar bem. Vou compartilhar com vocês aqui a tela do artigo que eu estou lendo. Deixa eu abrir aqui. Hoje eu estou aqui com a minha camisa do Cruzeiro, na esperança que o Cruzeiro ganhe algum jogo, ver se dá sorte. Vamos ler esse texto aqui, que é um texto duro, mas bastante importante. Para quem chegou agora no YouTube, o link do Zoom está aí na descrição do vídeo. Vocês são sempre bem-vindas, bem-vindos. Para quem está querendo acompanhar aqui direto pelo Zoom, ou a gente vai pelo YouTube para quem está só pelo YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Eu gostei muito do artigo, né? É um caso clínico, gosto muito da escrita do caso clínico, né? Assim, eu acho que a gente entende melhor as teses, né, teóricas, quando a gente está falando da técnica, né, do que está acontecendo de fato no consultório. Então, vamos tentar pensar aqui no que a professora Mônica e a Blanca, o que elas estão propondo, né? Primeira interpretação mais geral, e aí eu já vou começar com uma crítica para a gente, ao longo da aula de hoje, a gente já ir pensando, matutando nessa crítica, que é a seguinte: é uma interpretação comum que a gente vai ouvir tanto na clínica da autolesão quanto na clínica do suicídio, tá? Clínica da autolesão, clínica do suicídio. Qual que é a tese mais comum que a gente vai ver? Existe uma precariedade da simbolização, dessa capacidade de simbolização dos pacientes, e ao invés de simbolizar, eles procuram o ato, né? Eles atuam aquilo que é da ordem do traumático, né? Ao invés de simbolizar. Então, essa tese, ela, de maneira geral, claro, me parece correta, né? Uma tese interessante, eu acho importante da gente pensar, mas a gente vai ver no consultório, vocês vão ver isso, né? Se já tiveram experiência, caso tenham atendido pessoas que se autolesionam ou que tenham tentado suicídio algumas vezes. Também no caso, por exemplo, dos escritores criativos, né? Escritores muito importantes que se mataram, né? Para citar importantíssimas escritoras, né? A Virginia Woolf e a Sylvia Plath, por exemplo, que são duas escritoras muito, muito impressionantes, né, do ponto de vista simbólico, ou seja, capacidade de simbolização muito alta, mas mesmo assim se mataram, né? Essa tese começa a ser questionada, né? A gente pode questionar um pouquinho essa tese. Falta simbolização e aí eu vou lá e atuo, né? Eu me mato, eu faço autolesão. Mas se fosse assim, né, pessoas com alta capacidade de simbolização teriam, né, menos
essa lógica aí do suicídio, né? Menos essa saída. E a tese da professora Ana Cecília de Carvalho, que, aliás, foi reeditada agora pela Universidade da UFMG, pela editora da UFMG, A Poética do Suicídio, recomendo muito esse livro da professora Ana Cecília de Carvalho, tese na qual ela aborda essa poeta, Sylvia Plath, né, que se mata, tenta se matar algumas vezes, né, e infelizmente, né, vem a se matar de fato. Eu recomendo a tese da Ana, porque a Ana vai problematizar um pouco essa tese. Falta simbolização e daí eu atuo, né? Tem alguma coisa a mais para a gente falar aí? Será que é só falta de simbolização? Será que tem mais coisa, né? Porque em alguns desses casos, e um caso, eu acho que até o caso dessa Jerusa, aqui ela parece ter algum tipo de capacidade simbólica, né? Mas ela não consegue, claro, né, converter essa capacidade simbólica numa saída que não seja a do suicídio. Tá? Mas estou colocando aqui esse problema de saída só para a gente pensar junto. Tá? Será que vai ser isso mesmo? Né? Ou dá para a gente pensar de outra forma? Estou tentando aumentar o texto aqui no vídeo, mas eu acho que todo mundo está conseguindo ver, né? Caso vocês tenham algum problema também, vocês devem estar acompanhando aí no texto de vocês. Muito bem. Então, vamos lá. Tentando aqui mudar o negócio do Zoom. Tese. Ah, que elas começam fazendo um pouco do histórico, né, do trauma e da capacidade psíquica. No início, né, da psicanálise, o Freud vai situar o traumático como excesso, essa concepção do trauma como excesso, um excesso não metabolizável, um excesso que não pode ser simbolizado, é uma tese que eu quero, né, que vocês tenham sempre em mente, né, uma tese indispensável na clínica psicanalítica. Trauma é excesso, né? Raramente, gente, assim, é muito mais raro, né, que o trauma seja falta, vazio, lacuna e ânsia, né? Tudo isso que vai ser sentido pelo sujeito como ânsia, falta, buraco, né? De maneira geral, é resposta a uma situação excessiva, é um excesso, né? Excesso do sexual, excesso da excitação, excesso da violência, que é proveniente do outro e que a criança, o bebê, não tinha recursos necessários para a tradução, tá? Então, essa teoria do trauma que o Freud já estava desenhando, né, desde o início da psicanálise, isso vai se manter, né, e as autoras tentam recuperar essa teoria aqui no início do texto delas, na página 90, 91, né? Por exemplo, aqui na 91, elas falam o seguinte: num movimento de abandono, mais do que nunca, se abrem as portas para pensar a significação psíquica interna dos efeitos do trauma, seja real ou imaginário. Mas aí, no parágrafo seguinte, eu vou comentar um pouco isso, né? A significação psíquica do trauma, tanto no que tange a fantasia quanto ao real, né? A realidade, assim, de um evento traumático, como o Freud estava pensando no início ali nos estudos sobre histeria. A noção de excesso está intimamente vinculada em 1920, isso depois, então, né, quando ele começa a propor a opção de morte, quando com relação às quantidades que invadem o psiquismo. Freud nomeia o traumático não apenas no terreno da neurose, mas amplia sua proposição a respeito do dualismo pulsional que habita o homem. Considera-se a força destrutiva de Thanatos, o motor que impulsiona as diversas manifestações do comportamento suicida. Deixa eu comentar um pouquinho essa página. Então, o primeiro ponto é que a gente vai considerar, né? Eu estou lendo sempre a partir do Laplanche, então vou tentar sempre diferenciar quando eu estiver falando do Freud, do Laplanche para vocês, né? O Freud, ele de fato, ele abandona a neurótica dele, né? A teoria das neuroses dele, um pouco depois dos estudos sobre histeria. Então, nessa passagem, né, de 1896 até 1901, ele está abandonando a teoria da sedução, muito seduzido por essa teoria, né? Aconteceu um trauma de verdade,
houve abuso, né? Por isso o sujeito ficou adoecido, né? A histérica sofre, né, desses abusos por conta de uma experiência real, de uma vivência real. Mas, ao longo do tempo, o Freud vai percebendo que era impossível pressupor, né, abusos reais em todos os pacientes, né? E ele fala, na verdade, as histéricas sofrem de reminiscências, né? Na verdade, de fantasias com relação àquelas vivências sexuais que elas mesmas desejavam, né? Então, o desejo da própria paciente é traumático. Essa história, né, vocês já ouviram essa história várias vezes, eu imagino, ela tem um quê de verdade e um quê de desvio para o Laplanche. O que de verdade dessa história é que, de fato, o desejo é traumático para todos nós, né? O que de desvio é que o Freud vai tirando o outro da conversa, sendo que o outro tem que estar incluído na conversa, mesmo quando não há abuso. O outro está ali, o caso da Jerusa vai deixar isso muito claro, o outro está ali implantando excitações, implantando, né, marcas biopsíquicas no corpo do bebê, e essas marcas, esses rastros, né, que vão sendo deixados ali pelo outro, são excitações que podem ou não serem traduzidas. Depende se o outro também vai dar material de metabolização, material tradutivo, né, de acolhimento, de cuidado, de carinho, para a criança traduzir. Então, ali no início, né, desse abandono, né, o Laplanche vai falar assim, o Freud parece que abandona a teoria da sedução, mas ele está sempre voltando à teoria da sedução. Quando vocês pegam, por exemplo, o caso do Homem dos Lobos, caso bem posterior, né, essa história aí do estudo sobre histeria, vocês vão ver o Freud procurando a cena primária ainda. Você viu seu pai comendo a sua mãe estava de quatro, né? E você quis ficar no lugar da sua mãe, né? Por isso a passividade, né, do olhar dos lobos naquele sonho, né? Você vai ver o Freud procurando, portanto, um trauma real, concreto, né? No início lá da vida do Homem dos Lobos. Vocês vão ver isso no caso Dora, vocês vão ver isso no Homem dos Ratos. Ele está sempre procurando, mesmo em construções em análise, se vocês forem ler um dos últimos textos do Freud, né? Ele está dizendo a construção e análise tem a ver com a construção de uma cena primária que aconteceu. Então, o Laplanche vai brincar, fala assim, pô, será que ele abandonou mesmo a teoria da sedução ou essa teoria ela fica retornando como um retorno do recalcado? Né? Na verdade, ele não abandonou, ele recalcou a teoria da sedução. Tá? Então, estou lembrando dessa história aqui só para dizer que é o excesso que interessa para a gente. E o excesso tem a ver com essas mensagens, excitações que o outro manda, né, para o bebê, tá? Isso vai ser importante para a crítica que eu vou fazer com relação à pulsão de morte, né? Porque uma das leituras vai ser essa. Bom, a partir de 1920, não vai ser mais o excesso do sexual proveniente do outro que vai traumatizar o sujeito, vai ser a pulsão de morte. E aí o Laplanche, de novo, vai dizer, pô, mas de onde que vem essa pulsão de morte? O Freud vai falar, é inata. A pulsão de morte é inata, vem, né, da célula. É uma força celular, é uma força do universo, inclusive. É uma força do universo que tem em todas as coisas, e todas as coisas do universo tendem ao inorgânico. E essa força, pulsão de morte, ela está dentro das nossas células e ela vai ter uma repercussão psíquica também. O Laplanche não pode aceitar esse princípio metafísico, né, dentro da psicanálise. Né? Não pode ter esse princípio metafísico, biologicista, dentro da psicanálise. Então, ele vai criticar bastante essa pulsão de morte e vai falar que essa pulsão de morte, na verdade, é uma pulsão sexual de morte. O que é a pulsão de morte para o Laplanche? É o resto das pulsões sexuais, das excitações, né, das excitações que vieram do outro e que não puderam ser traduzidas.
Isso que é a pulsão de morte para o Laplanche, pulsão sexual de morte, ou seja, são os restos das excitações que não conseguiram ficar ligadas, que não conseguiram ser simbolizadas, que não conseguiram ser contidas, tá? Então, esse é o excesso. Então, sempre que eu estiver falando de pulsão de morte aqui, claro, eu vou acompanhar as autoras, mas faço uma leitura aqui a partir do Laplanche, então sempre tomar cuidado com esse biologicismo quando a gente fala da pulsão de morte, porque senão a gente cai de novo num certo tipo de inatismo. Ah, minha pulsão de morte é muito forte porque eu nasci com essa pulsão de morte. Não, não. Eu tenho que ser acolhido, hospedado, né? Receber a hospitalidade do outro, né? Para receber as excitações do outro, e a partir dessas excitações, aquilo que eu consigo traduzir vira pulsão sexual de vida. Aquilo que eu não consigo traduzir vira pulsão sexual de morte. Então, é, esse excesso, ele é a pulsão sexual de morte, tá? Aí no final da página 91, estão falando dessa articulação entre o excesso e o trauma, né? Pretende-se, desse modo, desenvolver um raciocínio teórico com aplicabilidade clínica, o qual demonstra ser, em algumas situações de tentativas de suicídio, resultantes de contextos nos quais o sujeito se vê acometido por um excesso traumático, que seu aparelho psíquico mostra-se incapaz de processar e metabolizar. Então, a tese é sempre essa. Tem um excesso traumático, incapaz de ser metabolizado. O suicídio é uma tentativa de barrar, né, de interromper esse ataque interno, tá? Isso, a Letícia está lembrando aqui do texto do Ferencz, A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Se vocês lerem esse texto, o Ferencz vai começar o caminho que o Laplanche vai percorrer depois, né? Ainda em Ferencz, o Ferencz, claro, está tentando, está acompanhando o Freud no sentido de uma pulsão de morte inata. Então, para o Ferencz, a pulsão de morte está lá desde o início, e se o adulto não acolher bem, a pulsão de morte continua fazendo o percurso dela, solta, e vai matar a criança. Né? A criança vai, inclusive, né, o Félix vai dizer da criança que se mata, do suicídio infantil, que, aliás, é um tema clínico muito importante, e que o Félix chamou a atenção já nesse texto aqui. Né? Então, o Laplanche vai reler esse tipo de texto, sempre lembrando, será que nasceu com a criança a pulsão de morte? Ou essa experiência do mortífero, a experiência do excesso ali na criança, já é resultado das interações libidinais, amorosas, que houve, né, entre a criança e seus pais, seus cuidadores. Né? Será que não é por conta das excitações que essa criança recebeu ali que tem um mortífero demais nelas? Tá? Então, se forem ler esse texto do Ferencz, eu acho, aliás, indispensável a leitura, né? Tem que ler esse texto, Ferencz. Se forem ler esse texto, leiam com essa advertência na cabeça. Será que a pulsão de morte é inata? Porque, do ponto de vista clínico, o Ferencz faz uma descrição perfeita. Só teoricamente que eu estou fazendo essa advertência para vocês, né, lerem com o Laplanche para pensar numa pulsão de morte oriunda das excitações do adulto, tá? O que vai levar a gente a um problema teórico importante que o André Green vai responder muito, muito bem, que é o que é essa capacidade de simbolização? O que é essa função terciária, como o André Green vai chamar? Por que terciária? Porque a gente tem um processo primário desses ataques, processo primário, então, ligado ao inconsciente, a essas excitações cruas, né, ao pulsional. A gente tem o processo secundário, que é o que foi ligado, o que está contido, o que virou eu, o que virou pré-consciência, né? E você teria, então, uma função terciária, que é a capacidade de passar do primário para o secundário, né? Aquilo que passa do primário para o processo secundário, aquilo que vira do inconsciente para a consciência, aquilo que passa a ser organizado, ligado, contido, né? Então, o que é essa função terciária? De onde ela vem? Né? Por que que, e aí voltando ao início, por que que algumas pessoas têm um processo secundário muito desenvolvido,
grandes poetas, grandes escritoras. Você imagina a capacidade simbólica de uma Virginia Woolf, né? Uma das autoras mais importantes da literatura mundial, ela que inventou praticamente a literatura do fluxo de consciência, uma autora brilhantíssima, editora do Freud. Virginia Woolf, não sei se vocês sabem disso, né? Foi a primeira grande editora do Freud, ela e o marido dela, né? Editaram o Freud, a Standard Edition, né? Ela editou todo o Freud e ela se mata daquele jeito terrível, terrível. Então, faltou simbolização ou faltou o processo terciário? É o terciário ou é a simbolização? O problema do suicídio, a meu ver, está mais na questão do terciário, dos processos terciários, ou seja, processos que fazem o trânsito, né, entre o pulsional e o simbólico, do que propriamente na função de simbolização. A função de simbolização, às vezes, está ultra preservada, muito bem evoluída, muito bem amadurecida, mas tem alguma coisa que parece que não funciona bem, né, nesse percurso. As autoras lembram corretamente aqui que a questão da figurabilidade, né, que aí eu acho que é esse tipo de processo terciário sobre o qual o Green está falando, vai nessa mesma direção aqui que elas estão apontando na 92. Ao considerar a tentativa de suicídio como um ato decorrente da força do traumático, que resulta na incapacidade de dar figurabilidade à dor psíquica, destaca-se a dinâmica singular de um ato. Propõe-se, então, como tema central desse artigo, a compreensão dessa situação na qual, frente à ação do traumático, a ausência de palavras, provocada pela força do irrepresentável, leva o indivíduo a um ato de tentar dar fim à própria vida. Tá? Então, a tese das autoras é essa. A ausência de palavra, incapacidade simbólica de alguma forma, né, leva o sujeito a um ato, a uma atuação, e esse ato cessa a dor, cessa o ataque interno, né, é o ato do suicídio. Né? O Hornstein, que é um psicanalista argentino que eu gosto muito também, ele fala assim, há algo que antes não existia, a não ser em forma potencial. O projeto terapêutico tem a ver, de fato, com o desenvolvimento de potencialidades que as inibições, sintomas e estereótipos caracteriais do paciente haviam diminuído. Acredita-se que, em algumas situações de tentativas de suicídio, considerando-se a escuta analítica, trata-se exatamente do que menciona o autor. A escuta do ato da tentativa de suicídio pode ajudar o sujeito a criar ou desenvolver sua potencialidade simbólica. Então, clinicamente, né, quando a gente pega esses pacientes difíceis, que são pacientes que tentaram suicídio ou que estão planejando suicídio, né, uma dos encaminhamentos clínicos, claro, é tentar elaborar com esses pacientes o que seria tanto o ataque interno, do qual eles estão fugindo, então tentar simbolizar esse ataque, né? Fala dessa dor, explicita essa dor, conversa, né? Tentar simbolizar esses ataques, quanto aumentar ainda mais a capacidade simbólica, de maneira geral, que esses pacientes têm como manejo da dor, né? Manejo desses ataques internos, tá? Então, isso seria o encaminhamento clínico, né? De maneira geral. De novo, insisto com vocês, né? Como fazer isso quando os pacientes já têm uma capacidade simbólica muito alta, tá? Acho que esse é um ponto importante, né? A Helena tinha feito uma pergunta aqui no YouTube. Você concordaria em pensar que o trauma só aconteceria no après-coup? Acho que é a teoria lacaniana para o trauma. Não, essa teoria, eu acho que aí é bem geral, tá, Helena? Assim, para todo mundo, para todos os psicanalistas. Eu acho que ninguém abre mão dessa temporalidade do trauma, não. Temporalidade em dois tempos, né? Então, tem um tempo inicial, ah, que é a própria sedução generalizada, enfim, que pode ser abusiva ou não, né? E tempo posterior, né, ou a posteriori, que vai, de alguma maneira, compelir a repetir, né, a essa
essas seduções que foram colocadas lá para o sujeito. Eu fiz aqui no seminário clínico algumas aulas sobre o a posteriori, só para a gente não ler mais o a posteriori como sendo um tipo de ressignificação do passado, né? Só para tomar cuidado com esse a posteriori, assim, de que o tempo 2, agora eu entendi o que aconteceu lá atrás, né? Então, só tomar cuidado com isso, né, com essa leitura mais frágil do a posteriori, e lembrar que o a posteriori é uma forma de descrever aquilo que a gente chama de compulsão à repetição, né? Ou seja, o a posteriori é a tentativa do passado se presentificar o tempo todo, tá? Então, o traumático é exatamente isso. Só pode ser compreendido a partir dessa lógica do a posteriori. O passado se presentificando, né, como se o passado não passasse, né? Então, feita só essa advertência aí que eu apontei para vocês em algumas aulas do a posteriori. Então, e eu acho que elas vão caminhar exatamente nessa direção aqui já na 93, assim, a coisa da repetição, o que se repete é a intensidade não qualificada ou simbolizada, o ato suicida explicita um fracasso no processamento psíquico de intensas cargas afetivas, então o que fica repetindo, né? Mais do que colocar em pauta uma discussão entre trauma real e fantasia, evidencia-se, a partir disso, a necessidade de pensar, a partir da perspectiva do sujeito, no efeito do excesso que o invade. Devido à impossibilidade de um processo de simbolização dessas quantidades, o traumático não encontra meios de metabolização psíquica. A operação que falha é a da simbolização. Então, as autoras vão insistir nisso o tempo todo, né? E eu só faço essa advertência. Qual simbolização? Qual o processo metapsicológico aqui que a gente está falando, né? Principalmente nessa questão dos pacientes muito inteligentes, pacientes que têm uma capacidade de simbolização alta, mas que parecem clivados, né? Uma clínica da clivagem que vai deixar a gente pensando nesse tipo de caso. Isso, a Helena está lembrando aqui também de pacientes muito esvaziados, né? Com dificuldades para livre associar, para recuperar as vivências difíceis, isso. Aí, Helena, assim, eu fico pensando nos casos de onde houve, de fato, negligência, empobrecimento psíquico, né? Vai ser diferente? Eu sinto que vai ter uma diferença importante desses casos clínicos, né? Onde houve muita negligência, tem um esvaziamento mesmo do sujeito, e onde tem, né, como no caso da Jerusa, uma família que deu educação, que classe média e tal, mas pai alcoólatra, violento, a mãe deprimida. Olha o tanto de excitação difícil de traduzir, mas ela, né, tem capacidades simbólicas ok, né? Então, é nisso que eu quero pensar com vocês, assim, onde essa simbolização foi adquirida, né, a pessoa escolarizada, classe média, né, enfim, conseguiu pensar, né, em saídas diferentes. Mãe, separa do papai, né? Ela estava pensando em saídas diferentes do suicídio, né? Separa do papai, vamos morar em outra casa, vamos fugir. Essas saídas foram pensadas muitas e muitas vezes, né? O que faltou aí? Que tipo de simbolização específica, né, falta para o sujeito tomar esse tipo de atitude que é tão radical, né? Então, a tese das autoras é essa, né? E aí, a partir disso, elas entram no caso da Jerusa, então, página 94. Eu queria só aumentar um pouco. Tudo bem. Então, a Jerusa tem 25 anos, né? Paciente muito nova, né? Novinha. Primeira filha dos seus pais, prestes a concluir um curso na área de ciências humanas,
tá vendo? A capacidade simbólica aqui, né? Está prestes a considerar a terminar um curso, né? Mas a família está marcada por esse alcoolismo paterno e violentas brigas, né? Ou seja, tem capacidade simbólica. Ela está terminando um curso superior nas ciências humanas, logo nas ciências humanas, ou seja, né? Que a gente pressupõe que tem mais capacidade simbólica ainda, né? Uma simbolização maior, de metaforização, né? A gente que está nas humanas, né? A primeira tentativa dela foi por ingestão de medicamentos, né? E a segunda, mais grave, por ingestão de morfina, tá? Então, duas tentativas graves, né? É sempre grave, né, gente? Assim, quando vai para tentativa de suicídio. Teve um namoro rompido de 4 anos, né? Um namoro de 4 anos que se rompeu. Então, assim, alguma capacidade simbólica para isso também, né? Para vinculação, mesmo que o namoro parece ter sido descrito de maneira ruim, né? Mas uma capacidade de vinculação também, né? Lembra que na infância dela, com o nascimento do irmãozinho, né? Que ela rasgou o vestido, que batia a cabeça no chão, né? Não aceitava, né? O nascimento do irmãozinho e os pais, né? Aqui, ó, não acolhem, né? Aos poucos eu me acomando, mas meu pai perdeu a paciência, me deu uma surra que não era para eu fazer mais aquilo. A mãe conta que eu nunca fiz mais, aí eu comecei a ter asma. Esse tipo de passagem aqui, no caso clínico, faz com que as autoras né, reforcem essa ideia, tá vendo? Como que os recursos simbólicos aqui, né, eram poucos, faltavam, né? Então ela fez asma, ela batia a cabeça no chão, né? Então reforça um pouco a tese delas, né? De que o efeito do traumático aqui mutilava, né, psiquicamente, mas ela não conseguia trocar muito, né, esse efeito por algo simbólico, né? Meu pai era alcoólatra, um homem muito violento, né? Não batia, mas dizia coisas que magoavam, que machucavam muito. Ela não podia fazer nada. Então, assim, uma situação muito difícil, né? Bem do machismo, bem violento mesmo, né? Mais a questão do alcoolismo do pai. Então, passar um pouco aqui pelo caso. O machismo ficou muito evidente, né? Assim, como que tinha coisa. E o irmão também, né? Que vai ser homossexual, que não vai ficar explicitado isso para a família, né? Ninguém fala disso, também vai ter um desmentido gigante com relação a isso, né? O pai chegava a pegar uma arma, então, assim, a situação muito dura, né? Vou pular essa parte aqui do ciúme, do homoerotismo. Eu quero focar mais na Jerusa mesmo, né? Com 15 anos, a Jerusa faz a sua primeira tentativa de suicídio, ingere grande quantidade de remédios, mas assustada, com a forte taquicardia, acaba pedindo ajuda à mãe e ao irmão, sendo levada à emergência do hospital. Minha mãe ficou bem nervosa, meu pai estava tão alcoolizado que nem viu nada, ficou dormindo, não tinha vontade própria. Meu pai continuava daquele jeito, não podia ir à casa das minhas amigas, não tinha ninguém para conversar. Fim de semana não podia, pois tinha que ficar estudando e fazendo os trabalhos. Os 14 e os 15 anos foram bem difíceis, mas aí eu pensei em ir ao psiquiatra e toda vez que ele via que eu ia ao psiquiatra, me dizia que eu era louca, né? Então, os poucos recursos que ela tinha, né, eram muito atacados pelo pai, e eu acho que isso que vai gerando, né, esse tipo de saída radical, né? Aí volta a uma teorização que me interessa aqui, principalmente para a gente falar da clivagem, quando ela cita essa autora, a Maia, que considera que a solidão do silêncio faz com que o ocorrido não possa ser inscrito num registro de significações, a fim de ocupar um espaço de passado para chegar a um posterior esquecimento. Portanto, essa espécie de buraco negro passa a funcionar como uma força de atração. Por isso, no terreno do traumático, não se está descrevendo um processo de recalcamento, mas de clivagem, né? A clivagem que é produzida por esse tipo de desautorização, a ferlóigno, né, ou desmentido,
né? Eu prefiro a tradução de Desmentido, mas elas estão usando aqui a tradução do Figueiredo, né? Luiz Cláudio Figueiredo, a desautorização, que nega a autorização para que um episódio de ruptura se inscreva no campo da experiência do sujeito e que esse sujeito se converta em autor dessa experiência, né? Então, tem alguma coisa do imperativo de silenciar o traumático. Imperativo de silenciar o traumático, ou seja, não existe nada, né? Não aconteceu nada. Você é louca, você que está exagerando, né? Não tem nada demais acontecendo, né? Isso é diferente do recalcamento, os efeitos que isso vai ter sobre o sujeito, né? Daí eu acho que é uma outra resposta para a gente pensar nessa crítica que eu estou fazendo, né? Às vezes a simbolização vai existir. Quando a simbolização existe e a gente está num sujeito cujas defesas, a maior parte das defesas, passaram pelo recalcamento, eu acho que esse sujeito ele tem mais capacidade de metaforizar saídas que não são o ato, a atuação. Quando as defesas são mais da ordem da clivagem, do desmentido, né? Aí eu acho que as saídas são mais da ordem da atuação também, tá? Vou tentar falar um pouquinho disso, né? Só para defender um pouco a minha tese aqui, né? Em paralelo à tese das autoras, que eu acho que o problema não é a simbolização em si, na maioria das vezes, sabe? Ao longo desses 20 e poucos anos de consultório, né, os pacientes que, né, tentaram suicídio, vieram para o consultório, ou que eu acompanhei, né, ao longo da análise, tentaram suicídio, né, a maior parte, todas as pacientes que tentaram suicídio sob meu acompanhamento, né, ou que vieram de tentativas, né, todas tinham uma alta capacidade simbólica, todas. Mulheres muito inteligentes, né? Coincidentemente, não, teve um homem também, aliás, esse homem inteligentíssimo, inclusive superdotado, né? Diagnosticado como superdotado, de fato, com teste de inteligência, que me dá mais ainda a impressão de que não é a questão da simbolização, né? Nesse caso, esse paciente, por exemplo, é um paciente superdotado do campo das engenharias, trabalha, né, tem um trabalho muito reconhecido, né, assim, muito competente, né, muito social, né, mas violências absurdas que ele viveu, né, no início da vida, pai alcoólatra também, né, pai muito violento, que batia na mãe, que batia nele, né, que não aceitou a homossexualidade dele até muito tarde. Então, teve uma desautorização para a vida, né, também muito marcada. Então, quando a violência é muito grande, o recalcamento não basta. Porque o recalcamento, gente, só para ser bem caricatural aqui, só para a gente entender bem, né, o que leva a criança a recalcar, o que leva a criança a fazer a clivagem, o recalcamento é tipo assim, para usar uma caricatura, durante a cena da masturbação, né, da criança. Não pega aí não, menino. O que você está pegando aí? Pode pegar na sua pepeca, não. Que é isso? Que é isso aí que você está fazendo? Onde você está com essa mãozinha aí? É nesse tom, é nessa, né? Ou senão vai ter uma conversa mesmo. Ó, você não pode pegar na pepequinha assim, não, né? Quando você quiser pegar, você vai ter que ir para o seu quarto, você vai ir lá para o banheiro, mas não pode, ninguém pode pegar, tá bom? Não deixa ninguém pegar, você também não pode pegar mais aqui na sala, com as pessoas vendo. Então, pode até ter essa conversa ou ter aquela conversa assim, tira essa mão daí, menina, tira essa mão daí. Então, eu aceito a cena, eu reconheço a cena. Na clivagem, né, é algo ou do tipo, eu não estou vendo nada, eu não vi essa cena, então aquela cena clássica assim que acontece muitas vezes, a menina menstrua e só aparece o absorvente em cima da cama dela no dia seguinte. A menina menstrua, ninguém falou nada, né? A mãe só viu, né, que ela menstruou e apareceu o absorvente lá na cama dela. Nada foi dito. Essa é uma família típica onde a possibilidade de clivagem é muito alta.
né? Desautoriza a coisa, como se ela não tivesse existido, como se a coisa não existisse, né? É, é um olhar, é uma coisa mais agressiva, mais violenta, né? Que meio que tem que ir para o tudo ou nada. Então, a desautorização tem a ver com isso, tá? Então, os sinônimos aqui, Helena, é de desautorização e desmentido, tá? É para tradução dessa palavra, Verleugnung, né, que pode ser traduzido como desmentido, como desautorização, tá? E o desmentido causa, né, a defesa chamada clivagem, beleza? Para Ferenczi, então, é exatamente a impossibilidade de representar o ocorrido que torna o traumático patogênico. O problema é esse. O problema é que tem algumas coisas, né, que não conseguiram ser representadas. O traumático fica ali sem representação, né? Diz a Fishbein. A tendência à descarga e ao ato são os elementos básicos que observamos naqueles estados nos quais o sujeito repudia a dor de reconhecer seus limites e carências. São o estado de repúdio das representações que dão figurabilidade à dor psíquica. Então, acho que é esse ponto, assim, né? Eu repudio as representações, eu não consigo dar figurabilidade, né? A Darstellung não acontece, né? Eu não consigo dar figurabilidade à dor psíquica, porque, né, toda vez que ela ia, a Jerusa ia tentar falar, que ela ia tentar, né, pensar em alguma coisa, ela tinha uma arma, né? Tinha uma ameaça de morte. É muito diferente, gente, assim, vocês participarem de uma briga com os nossos pais, né? Todo mundo já brigou com os pais, né? Já teve algum tipo de confronto, de conflito, né? E você receber uma ameaça com uma arma, né? Um palavrão, uma coisa, uma agressão física e, né, uma cara feia, ou, né, uma palavra do tipo, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste, né? Você vai ficar de castigo. É diferente. Então, assim, eu acho que a lógica da violência diante do sujeito que aparece, eu acho que essa lógica determina mesmo o tipo de defesa. Tá? Se essa lógica da violência, né, for muito acima da média, do normal, né, a tendência é que o paciente faça clivagem. Tá? O pai vai ficar doente, né? A gente até torce, né, na clínica, né, cruz credo, mas a gente torce mesmo para esses pais morrerem logo, né? A gente fica na torcida. Não sei se vocês ficam nessa torcida também, os pais ruins, umas mães ruins, que a gente fica na torcida. Nossa, ainda bem que ele vai morrer, morre logo, praga, né? E aí, mas às vezes demora, mas enfim. E o mais doido é isso, né? Que mesmo morrendo, fica lá a sementinha do mal, né? Os fé da puta, né? Fizeram mal para a menina a vida toda, né? A gente fica torcendo para ele ir embora logo, mas claro, a sementinha do mal tá plantada, né? Na cena, inclusive nessa cena do hospital, né? Que ela vai cuidar do pai, ela ainda vai cuidar do pai, né? E aí a mãe dela chama ela de consumista, né? É isso, é esse tipo de cena aqui. Essa cena é claríssima no sentido dessa clivagem, entendeu? Ela está lá no hospital, ela está cumprindo todas as coisas, ela está ajudando, apesar de tudo que esse filho da puta fez com ela, fez com a mãe dela, né? Ela vai no hospital, ela cuida. Aí ela fala, nossa, tem um creme aqui, né? Tá em promoção, né? E a minha tia veio aqui, tá vendendo, vamos comprar? Aí a mãe perde a paciência, chama ela de consumista, que tudo era baratinho para ela, né? E falou um tanto de coisa, né? Como se ela não pudesse, naquele momento, procurar alguma coisa, né? Para distrair, para pensar na vida, para, né? Não. Isso é clivagem. Isso não é recalcamento. Isso não é recalcamento. O jeito, entendem a diferença? Né? Uma coisa é ser, né, sua mãe chamar a sua atenção, né, te pedir, né, para cuidar da tarefa melhor, né? Outra coisa é não reconhecer nada,
nada do que você está fazendo, e aí te destruir, né? E te chamar de consumista, e te destruir como se ela não estivesse fazendo nada, como se ela não estivesse ajudando em nada, tá? É isso aí. É isso, essa cena, né? Claro, juntando com toda a história dela, faz com que ela saia de casa, né? Rezando para o pai morrer, inclusive, né? É, e tente suicídio, né? Mais uma vez, né? Então, o pai realmente é uma figura muito mortífera, né? Pai aposentado desde que ela tinha 10 anos, ficava o dia inteiro em casa com os filhos, alcoolizado enquanto a esposa trabalhava, né? Essa ameaça de morte real, né? A mãe tentou se separar uma vez, e se ela se separasse dele, ele ia matar ela, ia acabar acontecendo algumas coisas que ela tinha medo. Então, parecia que essa era a única solução, que ele morresse mesmo, né? Então, a morte como solução, né, já estava colocada também nesse sistema familiar, né? É terrível. Quando ele parava de beber, parecia ser pior, porque ele ficava insuportável, né? Ou seja, não tinha saída, né? É um cara tomado mesmo pelo sadismo, né, violência, né? Mesmo durante o câncer do pai, né? Corpinho pequeno dele, enfim, a diminuição, né? Enfim, um alívio que ela sentiu quando ele morreu, mas, né? É, é isso. Parece que toda a estrutura familiar estava montada um pouco para a morte como solução, né? Se você se separar de mim, eu vou te matar, né? E elas, né? E ela, principalmente, Jerusa, né? Tinha que esperar o pai morrer para resolver alguma coisa, né? Então, enfim, não tinha outra solução, né? Mas eu acho que essa é uma mensagem importante desse pai, né? Se você se separar de mim, eu te mato, né? É, sem dúvida, a Helena está perguntando aqui, né, se suscitar, desvelar essa ambivalência com os pais, autorizar o ódio, poderia ser um interessante caminho clínico, sem dúvida nenhuma, né? Essa é uma direção clínica indispensável nesses casos. Autorizar essa paciente, por exemplo, a falar do ódio do pai, do ódio da mãe, né? Que deve ser muito mais difícil de admitir, né? Esse masoquismo da mãe, né? Assim, pô, por que que minha mãe fica lá, né, com meu pai, por que que ela não vai embora, né? Então, muito importante, né, autorizar, cuidar desse ódio, né, e principalmente da culpa que vai vir, né, por conta desse ódio, né, assim, de que essas pacientes podem ficar, né, tranquilas com relação a sentir esse tipo de afeto, né, muita raiva, muito ódio, muita impotência, e não precisar se sentir culpada, né, mas reconhecer que a culpa vai estar lá também, né, de que a gente não é onipotente, que a gente não podia resolver, né, a Jerusa não podia resolver essa questão, né, que os pais dela arrumaram para ela. Esse problema não era um problema que ela podia resolver. Ela não tem culpa de não ter conseguido, né, encontrar uma solução para a mãe, nem para ela, né? Então, sem dúvida, testemunhar isso, né? Falar do absurdo, né? Assim, é muito importante, tá, gente? Assim, clinicamente, para esses pacientes, que o analista fale um pouco do absurdo do que estava sendo vivenciado, do que foi experimentado, tá? Isso é muito importante, beleza? E, aí ele está citando aqui o Vals, ah, em segunda instância, tente-se buscar essa representação, mesmo que ainda se consiga isso. Me parece que serão investidas, em todo caso, representações que se prestam aos fins de repetir a sensação dolorosa, e seguramente o que mais se repetirá nelas não será somente determinadas cenas, senão o fato de que qualquer cena da vida possa terminar em dor. Aí o a posteriori aí, né, que a Helena tinha colocado também. Tais cenas buscam simplesmente repetir a dor, repetir o trauma, né? Então é um curto-circuito mesmo, né? O paciente está preso nesse curto-circuito do a posteriori, onde as representações que podem vir a aparecer, nesses casos, né, toda a simbolização vai estar a serviço da repetição. A simbolização está a serviço da repetição. Então, pensem num autor como Kafka, né, que não se matou, mas teve uma vida, né, muito mortífera, né, muito sofrida, melancólica, um autor muito criativo também, né? De novo, um dos autores mais criativos, né, que já passou pelo planeta, né?
um autor muito, muito inteligente, muito criativo, metáforas incríveis, né, que ele fez. Se você lê O Castelo, O Processo, Metamorfose, Carta ao Pai, leiam Kafka. Vocês vão ver que é a mesma repetição do terror de estar vivo, do sem sentido, da violência do outro, da agressividade do outro, frente à qual você não consegue responder. Então, a simbolização está acontecendo, mas a simbolização está a serviço da repetição. É esse o ponto. O processo terciário é que não está funcionando. De tirar a agulha, vocês não são dessa época aí do LP, né? De tirar a agulha, né? Você não é dessa época não, né, Letícia? do LP, que quando a gente tinha LP, gente, na época que tinha LP, né, você colocava lá no disco uma agulhinha para... E aí tinha um LP arranhado que ficava voltando no mesmo lugar. Você tinha que tirar a agulha para a agulha, né, que está ali na mesma linha do disco, né, não sai, fica só nessa repetição, Victória. Fábio, desculpa pedir para falar, porque eu acho que eu não ia conseguir digitar. Eu só estou tendo um pouquinho de dificuldade, porque a gente está falando dessa cisão, e Letícia até lembrou do Ferenc, e aí eu lembrei de uma outra parte, né, desse analisante cindido, que ele está tão dividido que parece que tem uma parte que tudo sabe e a outra que nada sente. Isso. Mas aqui elas estão falando de cisão e também da dor do traumático, né? Uhum. E eu sei que está bagunçado, mas o que eu estou tentando pensar aqui Sim. Boa é pergunta. se o problema está no traduzir a dor, né, nessa simbolização, ou se Uhum. tem algo inscrito, mas que não é sentido. Isso. Entende? Dar um passo antes. Essa que está sendo a Uhum. minha dificuldade de juntar as peças. Ótimo, muito, muito bom, boa questão. Eu acho que é exatamente a característica da clivagem. A pessoa vai te falar na clínica: eu estou sofrendo demais, meu pai é um inferno, né, ele não deixou eu fazer nada. Ela está falando isso, claramente, e está falando com sofrimento, né? Então, sabe, simboliza e sente. Por que a gente fala que é clivado? Por que parece clivado? Um pouco por conta da atuação, né? Então, ela vai atuar isso, né? Então, é como se ela não conseguisse fazer com esse saber e nem com esse afeto que ela está sentindo mesmo, outra coisa se não repetir a dor. Então, a grande questão é que tanto o sentimento quanto, né, a capacidade de simbolização estão comprometidos, colonizados pela compulsão à repetição. Só vou falar disso. Tudo que eu inventar vai ser para falar disso. Não vai ser para sair disso. Vai ser para repetir essa cena de modo diferente. Leiam realmente o Kafka. Lembrem-se da obra dele. Ele está falando que se transformou num inseto. Aí depois ele está falando que está sendo processado porque não sabe por quê, por quem, né? E no final ele vai ser assassinado também, né? Enfim, ele vai falar de várias coisas, né? Em várias situações simbólicas, para repetir a mesma cena, tá? Então, a clivagem, eu acho que nesse aspecto específico, tem a ver com um certo tipo de compulsão à repetição que não autoriza um tipo de simbolização que retire o sujeito desse lugar, né, que está marcado ali desde o início, né, da vida dele. Mas isso que você aponta, Victoria, assim, eu acho que é bem, bem importante mesmo, assim, porque em alguns casos isso vai ficar bem diferente. Na clínica do falso self, de maneira geral, a gente pega, por exemplo, pessoas que são, pensando numa paciente minha aqui, uma engenheira muito bem sucedida também, mãe de 2 filhos, né? Os filhos já saíram de casa, se casaram e tal. E essa engenheira, ela fala assim, né, estou indo aposentar, né, 60 e poucos anos, estou indo aposentar e eu sinto que eu nunca vivi. Cumpri tudo, fiz tudo, né? Mas eu nunca estive viva, né?
fui para a praia, eu nem lembro que praia, como que era a praia, né? Então, essa sensação no falso self de que eu não estou vivo, eu não existo, eu não sinto que eu existo, né? Eu não tenho sentimento, né, de que eu estou vivo, estou dentro da minha própria pele, isso é muito frequente nessa clínica da clivagem também, tá? Mas essa é só uma das fenomenologias, por assim dizer, né, como uma das formas que essa clínica da clivagem aparece. Essa é a clássica, é o falso self, que tudo sabe, né? Organiza tudo, dá conta de tudo, sabe tudo e não sente nada. Não sente, né? Não sabe se sentir mesmo, não está dentro da própria pele. A vida como teatro, a vida como encenação, né? A vida como farsa. Então, isso, né, é a clínica clássica, né, da clivagem. Mas você tem essa outra aqui que eu acho que é um pouco a clínica da Jerusa, a clínica da melancolia de maneira geral, que a gente pode pensar na clivagem como uma defesa presente também nesses estados, onde o afeto vai estar presente, a consciência do afeto vai estar presente, mas eu não consigo sair. Eu fico presa numa repetição, né, sem fazer isso elaborar para outros lugares. Eu fico preso só nessa repetição, só nessa cena, né? Então, e frente à qual eu só vejo o ato como saído. Aí eu vou beber, eu vou bater a cabeça, eu vou me matar, eu vou me autolesionar, né? As saídas são o ato, tá? Então, eu penso muito nessa direção, Letícia. Enquanto você estava falando sobre o comentário da Vitória, me veio na cabeça uma das meninas que eu faço atendimento dela já há uns 6 meses lá no Degás. Ela Uhum, chega lá por uma tentativa de homicídio e ela já tinha várias tentativas, uma menina de 14 anos, várias tentativas de suicídio também. uhum, E, enfim, a gente começa a conversar sobre a história dela. Eu gosto muito de heavy metal, ela vem trazendo bandas que falam sobre questão de esquartejamento e tudo, e eu não me assusto com isso, né? Porque as letras já estão. E eu vou uhum, cantando junto com ela as letras, e, e ela abre um uhum, sorriso ainda muito murcho, né? E, bom, durante os 2 primeiros meses, os pais vão visitar, discurso muito violento. A mãe, quando o pai levanta, a mãe fala: tomara que ele morra logo, porque o pai está bem doente. Então, assim. E ela é produto de um estupro desse pai, né? A mãe casa com o estuprador. uhum, Então é tudo. E ela, depois desses 2 meses, os pais fazem uma chamada de vídeo com ela, enfim, uma vez por semana, né? E hoje, e a gente, durante esses 6 meses, vem fazendo trabalho sempre com músicas que falam sobre suicídio, sobre abuso. E ela começou a escrever, e ela aprendeu, olha, ela vem de uma comunidade, é, uma questão de vulnerabilidade social importante que tem aqui no Rio de Janeiro. Ela uhum, aprendeu a falar inglês sozinha, assim, uhum, na comunidade, através das músicas, por meio das músicas, né? sim. E, ou seja, assim, a menina tem uma capacidade simbólica e uma inteligência, né, bem, bem diferente, assim. E ela escreveu, ela veio me mostrar uma música, tem umas 2 semanas que ela escreveu, né? From Sunset to Sunrise. Uhum, E uhum, ela começa, e ela hoje, ela sempre estava muito murcha, né? Ela hoje está comendo melhor. uhum. Ela, ela fala, eu vou ter que sair daqui mesmo. E olha, a gente está falando de uma instituição de socioeducação, né? Então, É, assim, que é ruim pra que é um caramba. ambiente tenso, é um ambiente Uhum, violento, é um ambiente que não deveria existir, né? Assim, isso é uhum, importante falar, né? E ainda assim, lá ela se sente melhor do que em casa, tamanha violência que tem em casa, né? E efetivamente ela hoje é outra pessoa. Se fosse possível ver uma foto dela do início, quando ela chegou, e uma uhum, foto dela hoje, assim, é uma outra menina. A gente está falando de 6 meses, né? Um afastamento de 6 meses da família, uhum. assim, um trabalho, assim, foi uma coisa. É bem impressionante. E esse tipo de caso,
de novo, me dá essa sensação, né? A capacidade simbólica está lá, né? Os afetos estão lá. O que parece faltar é essa função terceira, né? Que no caso tem que ter alguém que cuida, tem que ter alguém que ri junto, que canta junto, que tranquiliza. É mais manejo, né, do que interpretação, né? É mais cuidado do que interpretação nesses casos. Então, acho que é ótimo caso, exemplo, né? Mais um exemplo. Imagina o que é esse tipo de mensagem que chega, sou filha de um estupro, né? A mãe falando isso do pai, né? Tomara que morra mesmo, né? Então, assim, os recursos para simbolizar, para, né, metaforizar, eles podem estar presentes, mas a simbolização que está permeando é tão violento, é tudo tão violento assim que meio que curto-circuita a simbolização. A simbolização está lá, mas só que ela fica no curto-circuito. A imagem do disco arranhado, para mim, é a imagem clara, né, de uma simbolização na vida psíquica marcada pela clivagem. Na vida psíquica marcada pela clivagem, o que a gente vai ver é o disco arranhado. Tá lá, pode ser um disco, né, do Iron Maiden, entendeu? Mas se tiver arranhado, é o mesmo, né, Letícia? E hoje foi interessante que nessa mesma semana que ela me mostrou a música, ela chegou rindo para mim, né, como se fosse contar uma piada. Ela falou assim: você tinha que ver a cara da assistente social quando eu pedi para ela imprimir a música do Carival Corpus e rindo, assim, Uhum. se divertindo, brincando com aquilo, sabe? E eu falei, nossa. E aí a gente riu junto, né? Claro, assim, Perfeito. é essa possibilidade, né? Assim. Ela Isso. começou a Porque brincar com isso, né? brincar, Sim, exatamente. exatamente. Outro universo, né? Que era um objeto que poderia ter sido usado para assustar no início, né? Ah, deixa eu ficar bem monstruosa aqui para o outro nunca mais chegar perto de mim, né? Porque senão eu vou ser estuprada também, eu vou ser mais violentada ainda, então eu vou ser bem monstrão e falar só de corpos dilacerados, heavy metal, né? Em outra língua ainda, se possível, né? Mas aí, de repente, esse objeto é um objeto que faz rir, né? Que você pode brincar com algumas pessoas que vão entender também. É isso. Então, não é a simbolização. Por isso que eu acho que a tese tem que receber essa advertência. Não é a simbolização o problema. É como que essa simbolização está integrada nos processos que eu estou chamando aqui de processos terciários, baseado no André Green, né? E como que o analista vai servir de substituto para esses processos terciários. É o analista que faz isso. Então, quando você propõe a brincadeira com ela, você está propondo exatamente o que uma mãe suficientemente boa, né, um cuidador suficientemente bom, propõe. Né? A gente vai brincar com o fantasma, a gente vai brincar com o mortífero. Eu não estou negando que o mortífero existe. O mortífero existe sim, a violência existe sim, né? A raiva existe sim, mas dá para brincar com ela, dá para transformar ela em outra coisa, né? Dá para a gente fazer alguma coisa. Então, né, não é para cortar a cabeça ou, né, esperar que o outro morra como sendo a única solução para, né, para aquilo que está aparecendo como conflito, né? Peraí, tem uma pergunta aqui. A psicossomática também pode estar relacionada a situações de clivagem e de uma simbolização subjugada, repetição traumática? Sim. Aliás, vai ser a tese das autoras aqui, né? Na página 100, né? Com relação à asma. Olha o que ela fala. Antes, frente ao nascimento do irmão, a ira se transforma em asma. Eu gosto muito desse tipo de tese, gente. É muito importante, né? Se vocês leem a Joyce McDowell, a Pierre Lanier, é, o... tem um cara da psicossomática também, esqueci o nome dele, que a Joyce está lendo muitas vezes junto com ele, Fain, Fain. Esqueci o primeiro nome dele, do autor. Mas, enfim, é um dos autores clássicos da psicossomática. Essa é uma tese clássica, né? A criança ficou sem recursos simbólicos, ou, para usar essa tese, sem um tipo específico, né, de uso da simbolização, e teve que simbolizar, porque é uma simbolização, a asma. A asma é uma simbolização. A dor no pescoço é.
diferente da histeria, né? A gente vai ver isso na clínica, né? É diferente, mas já é uma simbolização. É uma tentativa de dizer, né? Tô sem ar, né? Tô preso ao outro, tá? Então, mais uma vez, insisto, a questão muitas e muitas vezes não vai ser falta de simbolização, mas o uso da simbolização, como que a simbolização vai se dar. A Helena retomaria mais um pouco sobre como a função terciária se distingue da simbolização e como a análise proporcionaria essa terceirização. Então, o exemplo que a Letícia trouxe é um exemplo clássico, né? A paciente vai trazer, né, o mortífero, ela vai trazer essa cena, né? E a gente vai, primeiro, dar sentido para isso, entender e brincar com ela, brincar no sentido de convidar, né? Ela falar daquilo, o que que ela sente, o que que ela quer provocar com aquilo, né? De integrar essas experiências à experiência dela e dizer, nossa, né? No caso da Jerusa, por exemplo, né? Se a gente estivesse atendendo ela, né? De falar coisas do tipo, Helena, assim, isso tem que ser dito para esse tipo de paciente. Dá mesmo muita vontade que seu pai morra, para essas coisas se resolverem, né? E eu imagino que você fique triste também com isso, né? Da gente ter que sentir isso para resolver, né? Uma questão com o nosso pai, né? A gente ficou muita raiva e eu imagino a culpa que você sente para ter que pensar essas coisas também. Então, uma interpretação desse tipo, eu sei que eu sentiria raiva e sentiria vontade que ele morresse, mas eu imagino que isso também gera culpa. E a gente lamenta, né? Então, a terceirização, nesse caso, né, essa função terciária, tem a ver com dar testemunho, né, do que está acontecendo, de traduzir, de poder brincar com a experiência um pouco, né? Então, é nesse sentido que eu leio, tá? Essa função terciária, né? Kafka e a tuberculose, a Zeila, lembrando aqui, os adoecimentos, né? O Grodek vai longe nisso, né? Será que a gente adoece também um pouco por conta, né, dos nossos conflitos psíquicos, né? Para terminar, ela lembra de novo a questão da arma, né? Essa cena é terrível, entendeu? Você viver essas experiências com arma é uma experiência assim que leva necessariamente à clivagem. Não tem jeito assim. A conversa para, né? Para a conversa, para a simbolização, porque a ameaça é você vai matar minha mãe, entendeu? O que que eu vou falar? O que que eu vou entrar em conflito, né? Vira outra coisa mesmo, vira vontade de se matar, de ir embora, de fugir, de desaparecer, né? Ou de parar de falar, de parar de respirar, né? Eu me lembro que o meu irmão abraçou minha mãe com força, eu não conseguia fazer nada, eu fiquei parada. A passividade de Jerusa atualiza o impacto do trauma, né? Não pode fazer nada com excesso frente à desmesura do vivido. O único ato que ela pode fazer é contra si mesma, né? Imagino também com relação à culpa que ela sente, né? Diante disso tudo, né? Então, ela sente aqui esse excesso. Aí, uma parte interessante que as autoras falam é que ela não recebeu essa narcisização, né, que a criança precisa receber, que toda criança precisa receber, de ser, né, a sua majestade o bebê por um tempo, né, de estar ali, de receber muito carinho, de ser idealizada um pouco pelos pais, né? Na história infantil da Jerusa, faltou-lhe ocupar esse lugar de ser o objeto de esperança dos ideais não realizado pelos pais. Jerusa não foi investida como um objeto de esperança para o qual se abre a noção de devir e de possibilidade de investimento em projetos de vida. As constantes restrições sofridas falam de um espaço familiar marcado pela desesperança. E aí as autoras trabalham com essa noção de desesperança que é super interessante, né? Então, a desesperança fica ali no centro do jogo familiar, sabe? O tempo todo, o contrário do que a gente pode esperar da constituição da esperança como sinal de saúde psíquica, né? Só um parênteses aqui que eu queria fazer, né? Quando a gente tem esperança de que alguma coisa vai acontecer, né? De que as coisas podem melhorar, de que as coisas mudam, né? A gente sabe esperar de alguma maneira,
a esperança é a temporalidade da confiança. Pense do ponto de vista do bebê. O bebê, quando tem esperança, ou começa a constituir esperança, ele tem porque ele confia que a mãe vai voltar. Vai ter aquela rotininha, sabe? Assim, de que a mãe vai lá, vai dar o peito, vai dar o banho, que se ele chorar, a mãe vai chegar, o adulto cuidador vai chegar, vai dar um abraço, vai acolher. Então, essa cena, várias e várias vezes, vão criando as bases somáticas, psicossomáticas da esperança, a confiança que o outro vai chegar. Então, se o outro chega lá, né, e te acolhe, vai, né, te investindo nesse lugar narcísico, né, isso necessariamente vai estabelecendo também as condições da esperança, tá? Para concluir, o ato dor, então, né, a tese das autoras aqui, decorre dessa vivência traumática, enquanto incapacidade psíquica de processar o excesso, né, o predomínio do ato como forma de evacuação dessas quantidades, né, então a tese delas é essa, né, faltou a capacidade de elaboração, né, então a evacuação vai ser aquilo que é colocado em prática, né, dor, compulsão à repetição e ato se confundem na busca de dar fim a algo que atormenta o sujeito. Expressão aqui, urgência subjetiva, é interessante, né? Quando o paciente chega em urgência subjetiva, ou seja, situações de urgência nas quais o sujeito não pode ainda sustentar uma demanda, situações de desespero, né? Não espera nada, né? Não tem esperança aqui. Situação de desesperança, o sujeito não consegue sustentar uma demanda, então o analista precisa, né, na verdade, ocupar um lugar de escuta, de acolhimento, né? Interessante que na página 103, olha, embora efetivamente haja urgência de escutar o suicida, nem sempre há urgência de agir, de fazer alguma coisa. Em matéria de suicídio, a única urgência é a urgência da escuta, né? Então, nessa clínica, gente, é muito a clínica do acolhimento mesmo, durante muito tempo, escutar, testemunhar, dar sentido para a história, né? Falar que, né, pô, tem razão, né, de querer desaparecer, tem razão de querer, né, começar de novo. É uma das teses do Ferenczi e do Winnicott com relação ao suicídio, né, que o suicídio não é só um desejo de morte, né, mas é um desejo de começar de novo, sabe, de recolocar os elementos do jogo, né, para começar de novo, né? Essa interpretação do Winnicott é muito bonita, né? Que mais? Escutar o ato dor é escutar o irrepresentável, é a escuta do que escapa ao complexo representacional do sujeito. A repetição será trabalhada e nomeada no terreno da transferência, e assim poder-se-á construir, junto com o paciente, palavras que metabolizem o excesso. Então, o objetivo é sempre esse, né? Ótima ideia lembrança aqui da Letícia, né? O medo do colapso, um texto do Winnicott, muito, muito legal, que está no Explorações Psicanalíticas, vale muito a pena ler. The Fear of Breakdown, um texto muito, muito importante. Isso, a Jerusa é mal acolhida, o Marcos está lembrando, é a criança mal acolhida. É exatamente o texto do Ferenczi lá. É a criança mal acolhida, para a gente dialogar com esse texto do Winnicott aí, né, do Fear of Breakdown, o colapso aconteceu. Aconteceu várias vezes, essa é a tese do Winnicott, né? Não é que você tem medo do colapso que irá acontecer, né? Não, ele já aconteceu. E o suicídio não é uma tentativa de fazer o colapso acontecer de novo. O suicídio não é a tentativa do próprio sujeito provocar o colapso que ele, né, passou, pelo qual ele passou, né? Agora ele controlando o colapso, né, terrivelmente, nessa forma trágica, terrível de controlar o colapso, que é provocando o colapso. Tá? A repetição será trabalhada e nomeada no terreno da transferência, e assim poder-se-á construir, junto com o paciente, palavras que metabolizem o excesso.
Essa é a tentativa clínica, tentar metabolizar o excesso, mas aí não é mais simbolização, porque a simbolização está acontecendo. É tentar ver o que está impedindo a simbolização de cumprir esse trabalho de descarga, né? Quais são os desmentidos que estão dentro da simbolização? É a minha única crítica ao texto das autoras aqui. Não é só dar mais palavras. A simbolização ela tem, a Jerusa está falando tudo. O analista tem que ser testemunha do absurdo, testemunha do horror. A simbolização ela já tem, ela falou tudo, ela descreveu a situação dela, tá? Então, assim, crítica que eu acho importantíssima é esse tipo de texto, vários textos que eu já li sobre autolesão, suicídio, né? Essa tese vem muito rápido. A falta de simbolização. Não, maioria dos casos vocês vão atender, gente. Maioria dos casos, a simbolização está presente, tá? O que falta é um reconhecimento de práticas de horror que aconteceram na história desse sujeito. Então, tem que dar conhecimento, tem que reconhecer isso, né? Que houve o horror, que é terrível mesmo, né? E que a partir disso a simbolização pode ser feita de outra forma. Beleza? Então, esse é o texto das professoras. Eu queria agradecer pelo sábado à tarde. Muito obrigado. Bom final de semana. Em dezembro, a gente vai ler 2 textos, um sobre o suicídio, né, o próximo, e terminamos o ano do seminário clínico com chave de ouro. Christopher Bollas está lá no nosso cronograma. Leiam, compartilhem, avisem para todo mundo, tá, para que mais pessoas participem. Obrigado pela presença de vocês, aqui em especial no Zoom. Letícia, obrigado, Vitória, Norma e Marcos, que estão aqui no Zoom, vocês no YouTube também.